Você acha que os fundos imobiliários de shopping ainda valem a pena de serem investidos? Bom, no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião, certo? Sobre esse assunto. Mas antes de tudo, eu quero deixar bem claro que eu não sou analista CNPI, eu não vou fazer nenhuma recomendação de compra ou venda de ativos. Esse vídeo aqui vai estar baseado na minha opinião sobre esses ativos, beleza? Então, antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, dar lá o likezinho, ativar as notificações. Toda vez que a gente liberar conteúdo novo, o YouTube vai te avisar que tem coisa nova, que tem coisa boa chegando aqui no nosso canal, certo? Então já deu lá o seu joinha, clicou aqui no botão de se inscrever e ativou os sininhos? Então, vamos embora para o nosso vídeo. Bom, vamos lá. Fundos imobiliários de shopping. O que a gente tem visto, né, desde a pandemia, aí, quando foi decretado o início da pandemia pela OMS, os shoppings foram duramente impactados por conta disso. Então, logo que houve lá o decreto da pandemia, muitos shoppings fecharam, né? Eu acho que a totalidade dos shoppings fecharam, melhor dizendo, né? E aí, esses empreendimentos foram duramente impactados. Muitas lojas desses imóveis que não aguentaram a pressão saíram, então a gente hoje ainda observa esses impactos, né? Não é difícil você ir no shopping e ver que tem loja fechada, ver que tem espaço vago, certo? Então, a pandemia, ela na primeira onda, ela foi bastante cruel. Muitos shoppings ficaram fechados por 3, 4 meses e quando voltaram, não voltaram também à plena carga, certo? Voltaram com restrição de ocupação, certo? Nem todas as lojas estavam abrindo, né? E aí, quando o setor estava ali se recuperando, virou ano, veio a segunda onda, e aí, mais uma vez, os shoppings fecharam, certo? E a gente, agora que está tendo ali uma retomada dessas, por conta das flexibilizações das medidas de isolamento, agora que a gente está conseguindo enxergar uma retomada do setor, mas ainda bastante gradativa. Bom, e isso afeta diretamente o resultado dos fundos de shopping. Bom, vamos pensar. Diversas lojas não aguentaram a pressão e saíram. Então isso faz com que os shoppings acabem tendo uma vacância maior. Então se a gente aumenta a vacância para o fundo imobiliário, isso é ruim. E para a gente cotista também é ruim, porque é menos espaço gerando receita. O que a gente observou também nesse período foi o aumento da inadimplência. Como não estava tendo um bom retorno financeiro para as lojas, muitas lojas não conseguiram honrar seus compromissos. E aí acabaram deixando de pagar alguns meses de aluguel, certo? E aí teve todo um trabalho da equipe de gestão junto com os locatários para poder chegar no consenso. Então, a gente viu isso acontecer bastante. A gente ainda consegue ver reflexos de inadimplência, certo? Nos relatórios gerenciais. A gente ainda consegue enxergar isso presente nos relatórios gerenciais dos fundos de shopping. E aí muitos fundos, como tiveram as suas receitas diminuídas, né, os shoppings fechados, não estavam gerando nada para os fundos imobiliários, alguns fundos eles zeraram os dividendos pagos, outros diminuíram absurdamente, até porque, né, não tem geração de receita, então o fundo não está gerando dinheiro para poder remunerar da mesma forma que eles remuneravam os seus cotistas, certo? Então a gente teve diversos impactos para os fundos de shopping por conta dessas medidas todas, por conta dessa situação toda que a gente atravessou e ainda está atravessando. Mas tá, tudo bem. Essa é uma situação temporária, é algo que está acontecendo, né? E que a gente ainda está sentindo os reflexos disso. A situação não está controlada ainda, a situação ainda está ali rolando, a gente tem um alto número de casos, né, e de óbitos, então a situação ainda está rolando. Mas vamos pensar agora no longo prazo, certo? Quando a gente investe em fundos imobiliários, a gente precisa ter essa mentalidade de longo prazo. Vamos pensar no longo prazo. Será mesmo que os shoppings eles vão deixar de ser opção de lazer? Bom, eu acredito que não, certo? Os shoppings
eram ótimas opções de lazer antes da pandemia e vão continuar sendo, sabe? A gente tem shoppings aí com restaurantes que são até bem luxuosos em alguns lugares, certo? Então, servem para ponto de encontro, servem para opção de lazer, tem os cinemas, as praças de alimentação, certo? Então, na minha opinião, os shoppings, eles oferecem diversas possibilidades de lazer, certo? Então, eles possuem uma utilidade para a gente muito grande, para a gente poder desestressar, para a gente poder, né, reunir com os amigos, com as nossas famílias, certo? Então, por isso que eu acredito que os shoppings eles vão continuar sendo ótimos empreendimentos, por conta justamente disso, né? E aí, vamos pensar também a questão da pandemia, certo? Bom, essa é uma situação também temporária, enfim, já se arrasta por mais de um ano, mas a gente torce, né, para que isso acabe o quanto antes, né? A nossa vacinação ainda está caminhando devagar, mas, enfim, está seguindo, certo? Então, daqui a algum tempo, a gente vai poder retornar ali com mais liberdade para as nossas atividades, certo? E aí, projetando isso para o longo prazo, essa é uma situação que vai estar superada. Então, pensando no longo prazo, os fundos eles vão poder colher bons frutos disso, certo? Dessa questão do longo prazo, os shoppings não vão deixar de ser opções de lazer, certo? Então, apesar de hoje a gente ter essas condições de isolamento impostas, isso não vai ficar para todo sempre, certo? Então, projetando para o longo prazo, que é como a gente tem que analisar as coisas, né, investimentos para o longo prazo, essa é uma situação que vai ser superada. Então os fundos vão voltar a dar bons retornos. Só que é preciso ter paciência. Não é uma situação que está superada ainda, certo? Mas pensando no longo prazo, com a mentalidade do longo prazo, a gente consegue ficar mais tranquilo. Para a gente chegar num ponto onde os shoppings não serão mais opção de lazer, na minha opinião, aí é um cataclisma. Aí é realmente o fim do mundo que tem que baixar na Terra para a gente não ter mais os shoppings como opção de lazer. Mas por conta da pandemia, eu acredito que essa não é uma situação que vai mudar. Os shoppings têm muita aplicação, têm muita utilidade, prestam um serviço muito interessante para a sociedade, certo? Então, eu acredito que eles não vão deixar de existir, os fundos imobiliários de shopping, na minha opinião, eles vão voltar a dar bons retornos como eram antes da pandemia, até porque essa é uma situação que não é, de novo, permanente, e sim temporária. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar, né, a minha opinião sobre fundos imobiliários de shopping, certo? São fundos que eu tenho na carteira, então queria deixar aqui a minha opinião sobre esse assunto. E só reforçando, não estou fazendo recomendação de compra ou de venda desses ativos. Aqui é só a minha opinião. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham curtido aqui o nosso vídeo, então vou reforçar o pedido, né? Se inscrevam, deem um like, ativem as notificações, isso pra gente vai ter uma importância significativa, beleza? O YouTube vai entender que o nosso conteúdo ele é relevante, ele é interessante, que precisa ser difundido. Então eu conto aí com o apoio de vocês aí pra gente continuar o nosso projeto aqui. Beleza, pessoal? Então, nos vemos no próximo vídeo. Se cuidem. Tchau, tchau.